Graças e paz, queridos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, nosso culto de domingo, nossa celebração. Vamos aguardar os irmãos, temos aí 5 minutos antes do horário, né, às 18 horas. Então, você se prepare para receber essa palavra em nome de Jesus. Enquanto aguardamos, vamos interagindo. Você mandou? Ah, tá. Semana passada. Paz, Senhor Gustavo. Boa noite, Alex. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco iniciaremos. Estamos aguardando os irmãos. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu vou vendo aqui quem está se conectando aqui. Mauri, Lenilza, sejam bem-vindos. Eliana, seja bem-vinda. Márcio está aí ou Márcio está trabalhando? Débora, seja bem-vinda. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão se conectando. Vamos invocar. Letícia Santana, seja bem-vinda. Cantarei,
Carlos, seja bem-vindo. O que mais? Já são 18 horas. A gente vai dar mais um tempinho e a gente começa. O pastor está colocando uma música aqui. Vamos ouvir essa canção, em seguida a gente vai estar iniciando. Louvarei, Senhor, de todo meu coração. Lisandra, seja bem-vinda. Louvarei, Senhor, de todo meu coração. Presença dos anjos a ti cantarei louvores. Canta aí, irmão, canta junto aí. Presença dos anjos a ti cantarei louvores. Irmã Brena, seja bem-vinda. Hoje a mensagem ela é baseada no livro de João, capítulo 14. Então você, enquanto a gente está esperando aqui, já pega a sua Bíblia, se você não pegou, né, ou use o seu aplicativo, mas já vai lendo, né? João 14, nós vamos ver ali Jesus falando aos seus discípulos, né, dando instruções. É interessante que quando a gente olha, a partir do capítulo 13 de João, ele vai lavar os pés dos discípulos, então ali já é o momento onde se prepara para a via dolorosa, para a crucificação, para a sua ressurreição. Mas tudo isso ele precisava transmitir para os discípulos, né? Então a gente lê ali a partir do capítulo 13, o 14, né? 15 e assim por diante, né? Então, hoje nós vamos falar um texto que até nos possibilita, e isso é muito importante, e eu gostaria que você levasse isso muito em consideração, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de falar para outras pessoas do amor de Deus, não sabem muitas vezes por onde começar, ou um gancho, né, uma oportunidade. E o livro de João é um livro fantástico, né? Ele é muito fácil de entendermos aquilo que João ele retrata a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Então, e aqui nesse capítulo 14 traz muito desse entendimento a respeito da nossa vida cristã, de aceitarmos e entregarmos a nossa vida para Jesus. Então seria importante você utilizar essa mensagem para justamente estar evangelizando, né? Alguém no seu trabalho, na escola, algum colega. Hoje, com essa situação onde usamos muito o meio eletrônico, né? Então, é uma forma bem simples de pregarmos verdades tão profundas, né? Tão maravilhosas, né? Seja bem-vinda Carla, seja bem-vindo Robson, toda a família, né? Toda a casa, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar nosso culto. Talvez você
desconectou e está vendo a minha explicação, não pense que eu já iniciei a mensagem, não, fique tranquilo. Eu estava apenas falando a respeito do capítulo que vamos usar hoje, é o capítulo 14 de João, né? Mas a gente, daqui a pouco, a pastora vai estar aqui preparando um louvor para cantarmos juntos, né? Vamos estar orando, iniciando esse culto em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Eu convido você a fechar os seus olhos aí onde você está. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor disponibilizou para nós, para estar adentrando cada lar dos irmãos da nossa igreja, dos amigos, dos nossos familiares, de todos aqueles que separaram esse tempo para ouvir a Tua palavra, para meditarmos juntos nas Tuas verdades santas. Pai, abençoa cada lar, cada família, abençoa a nossa igreja, ó Pai, que nós possamos no mais breve possível estarmos juntos novamente, reunidos para celebrar, adorar ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo esse culto, essa reunião, ó Pai, que tudo transcorra conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abençoe, nos direcione, que Teu Santo Espírito nos ajude nesta hora, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos aqui o Salmo 138. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graça, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida, da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amém? Aleluia. Querido, o Senhor cumprirá o propósito que Ele tem para cada um de nós. Aqui diz que o Senhor, ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida. E aí logo em seguida diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Se o Senhor tem preservado a sua vida, tem preservado a minha vida, é porque Ele tem propósitos a serem cumpridos através de você, através de mim. Então o Senhor vai completar a obra que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família. Creia, busque viver essa palavra, porque o amor do Senhor é leal e permanece para todo sempre. Amém? Convido você a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo, que nos perdoa, que pagou um preço ali na cruz em nosso lugar. É o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Adore esse Jesus, deixe o Espírito Santo ministrar, adore o Senhor para que o seu coração esteja preparado para receber a palavra e tudo aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida e na sua casa nessa noite.
Ah, aí já é. Está no teu trono. Aleluia. Glória a Deus. Novo, querido. Uma nuvem de glória. Aleluia. Só Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. É santo. Santo, santo és tu, Senhor, e não há outro. Tu és santo. Tu és santo. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. De receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o poder de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Antes de teu vir, está no teu trono. Uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória. Olhamos pra ti, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. És santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aleluia, ele Aquele que venceu. ressuscitou. Porque ele vive, nós também vivemos. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Aleluia. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Jesus. Santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Aleluia, aquele que venceu. Seus olhos como chamas de fogo. Santo, santo, santo. Na sua boca uma espada afiada. Santo, santo, santo. E está vestido com manto de sangue. Em sua tocha está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. O nosso Rei dos reis.
é Deus, só Ele é santo, santo, santo. Eu estava pensando aqui a respeito, enquanto cantava, enquanto adorava, a respeito do nosso ministério de louvor, né? Que é tão abençoado, né? Os irmãos instrumentistas, os backing, a pastora ministrando. Fiquei imaginando, né? Será que nós vamos valorizar, né, mais quando retornarmos, né? Porque vai chegar o dia, né? Vai chegar esse tempo de voltarmos ali para o nosso templo, estarmos reunidos para essa celebração, para esse culto. Mas será que vamos ter aprendido, né, a necessidade de estarmos ali, a valorizar esse tempo, esse momento, né, de adoração a Deus? É uma coisa que nós precisamos refletir, né? Porque eu creio, querido, que tudo isso que estamos vivendo, estamos ensinando também, né? Tudo que estamos sentindo falta, né? E em nome de Jesus, né, vamos retomar a nossa vida, né? Eu creio que isso vai fazer com que a gente valorize mais esse tempo, esse momento, né? Os cultos, as celebrações, os estudos, as ministrações, os convidados, né, os pastores que vêm nos abençoar. Acho que tudo isso vai ter um significado um pouco diferente, né, depois de tudo isso que estamos passando. Amém? É interessante o pastor falar isso, porque eu estava me preparando para o culto e mesmo não estando indo para a igreja, eu estou fazendo isso nos horários que eu sempre fazia. Então, quando deu ali 16 horas, irmãos, que aperto deu no meu coração, assim, de saudade, de vontade de estar ali no culto, né, junto com os levitas, porque a gente chega mais cedo para nos preparar ali. E hoje deu uma grande saudade, mas eu senti assim no meu coração que está perto da gente retomar todas as coisas. Eu creio mesmo, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, verso 6, Jesus ele tem uma resposta, aleluia, Jesus é a resposta para as nossas vidas. É maravilhoso isso, querido. E aqui, especificamente, é uma resposta para os discípulos, mais específico ainda para Tomé, né? Se nós pegarmos aqui, a partir do verso 5 de João 14, 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é o leão da tribo de Judá, aquele que vive e reina para todos sempre. O seu trono é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Pai, abençoa agora esse tempo, ó Pai, onde estaremos meditando na Tua palavra. Ela é a verdade, ela é a verdade que liberta, que transforma, muda a realidade das nossas vidas. Pai, que essa palavra cumpra o propósito que o Senhor planejou para as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos ajude, iluminando o nosso entendimento, que nós possamos compreender essas verdades e vivê-las, aplicá-las na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus. Respondeu Jesus. Jesus é a resposta, querido. É a resposta para todos. Aqui não somente para os seus discípulos, mas para os seus amigos, para os seus familiares, para você e todos que estão à nossa volta. Essa resposta de Jesus, ela abrange toda a nossa vida, porque ele vai trazer a realidade a respeito de quem ele era, o caminho, a verdade e a vida. Quando nós pensamos em Jesus, quando ele fala a respeito de caminho, anteriormente ele vai ter falado uma parábola a respeito justamente desse caminho, que está registrado lá em Mateus, no capítulo 7, verso 13 a 14, que diz assim: entre pela porta estreita. Olha só, então ele é o caminho, já
dissemos, compreendemos. Agora ele vai falar um pouco a respeito desse caminho. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então Jesus está dizendo a respeito de dois caminhos. E isso tem sido algo que, de uma forma sutil, o nosso adversário, Satanás, ele tem trazido um entendimento diferente. Muitas pessoas não têm compreendido a respeito de que há apenas dois caminhos. Um que leva à perdição e outro que leva à vida. Não há uma terceira via, não há uma outra situação. E muitas vezes nós temos dificuldade em falar essa realidade. Se você não está trilhando o caminho da vida, você está trilhando o caminho da perdição. E nós precisamos falar a respeito disso. Nós precisamos falar as verdades. Porque... Oi? A pastora está dizendo que talvez esteja travando, né? Esse é o meu? Que pena. Mas eu creio que a palavra vai cumprir o propósito. Nem que depois você assista, né, no YouTube, que nós vamos estar, como todos os domingos, né, toda a palavra está sendo levada lá para o YouTube, e aí o culto também está lá, para até quem por algum motivo não pôde assistir, não pôde estar conosco aqui ao vivo, possa estar assistindo, né? Então, Jesus traz essa realidade, querido. Um caminho largo, né? Um caminho amplo que leva à perdição, onde tudo é permitido, onde tudo, né, pode ser negociado. E aí, quando traz a realidade a respeito do caminho que é Jesus, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas esse caminho é um caminho de vida, é um caminho que nos dá salvação. Eu, pensando a respeito disso, o caminho é estreito, mas nós não estamos sozinhos. E é exatamente isso que Jesus está falando aos seus discípulos ali no capítulo 14. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus está dando instruções justamente para eles permanecerem nesse caminho. E aí vai ter uma situação maravilhosa, onde Jesus vai estabelecer algo que é um presente de Deus para as nossas vidas. O caminho é estreito, mas nós não estamos sozinhos. Quando nós lemos lá no mesmo capítulo de João 14, o verso 26, Jesus, ele traz uma informação maravilhosa, porque justamente eu creio que, sabendo da nossa dificuldade em nos mantermos no caminho, ele vai dizer algo maravilhoso, que diz assim, João 14, 26, mas o conselheiro, João 14, 16 a 17. Eu pulei aqui. Conseguiu acompanhar aí? 16, 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Aleluia. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então aqui, para seguirmos esse caminho, Jesus fala a respeito de um ajudador, de um conselheiro, o Espírito Santo da verdade. É interessante que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui, nesse primeiro momento, falando a respeito do caminho. E ele traz essa realidade que o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. Ele é um conselheiro.
Você tem um conselheiro? Você tem alguém que você... Todos nós precisamos, sabia? Mas precisamos também saber para quem pedir conselhos, né? Mas faz parte da nossa vida. Seja na nossa vida profissional. Eu estava pensando a respeito disso, né? Porque Jesus e o apóstolo Paulo falam a respeito de sermos imitadores de Deus, né? O apóstolo Paulo fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é uma realidade. Então nós temos pessoas que são referências na nossa vida, seja na nossa vida profissional, como também na nossa vida espiritual. Onde você está hoje, na sua vida espiritual, é porque alguém te ajudou. Eu não conheço ninguém que tenha chegado, né, a uma maturidade espiritual sem a ajuda de alguém, sem um conselheiro. Querido, às vezes nós confundimos um pouco as coisas, né? E nos tornando dependentes de alguém, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que o próprio Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. É um conselheiro, é alguém que vai nos ajudar nessa jornada. Outro dia na igreja eu preguei a respeito dos aios, né? Aquelas pessoas que acompanhavam jovens até a maturidade, e eram justamente esses conselheiros, esses professores, alguém que ensinava. O próprio apóstolo Paulo vai, em algum momento ali da sua jornada, falar justamente que ele cresceu aos pés de Gamaliel. É interessante nós pensarmos a respeito disso, né? Todo esse conhecimento, teve essa influência. É claro que os escritos, as cartas, aí ele tem um conselheiro muito melhor, muito maior do que Gamaliel, que foi o Espírito Santo, aleluia. E todos nós temos também, mas nós temos referências, pessoas que são referências para a nossa vida, seja na área profissional, né? Você tem alguém que você observa, né? Mas aqui, na nossa realidade, que é a realidade espiritual, nós também precisamos de pessoas que nos ajudam, né? Pessoas que em algum momento nós vamos pedir um conselho. Não que esse conselho vai nortear, mas vai muitas vezes confirmar, ou em outras situações confrontar. Aleluia! Glória a Deus! O nosso cônjuge, de toda maneira, é um conselheiro, né? Porque a partir do momento que nós precisamos estar em acordo, né? Tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos desse conselho, dessa comunicação, desse relacionamento. Isso é muito importante. Mas também temos aquelas pessoas que vão nos ajudar, muitas vezes, numa área específica, onde talvez estejamos precisando. Então aqui, Jesus, sabendo dessa necessidade, dessa realidade, está dizendo aos discípulos, olha, vocês não estarão sozinhos, né? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia. Um texto ainda de João 14, só que o 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia! Glória a Deus! Então, Ele nos ajuda. Ele nos fará lembrar justamente do caminho, porque muitas vezes nós saímos do caminho. Deus tem um propósito para a nossa vida e muitas situações tentam nos afastar desse caminho. Não pense você que isso não é real, porque
muitas pessoas, muitas vezes, né, ideias, emprego, amizades, muitas vezes vão nos influenciar para nos tirar do caminho. E aí nós precisamos desse conselheiro, o Espírito Santo da verdade. Querido, isso é um cuidado de Deus para as nossas vidas, mas que muitas vezes nós estamos abrindo mão. Porque a gente sempre fala que o crente ele não tem essa cisma, né? Se nós estamos em conexão com Deus, tudo aquilo que não está fluindo do nosso coração, ou muitas vezes, como eu já disse, nessa questão do cônjuge, a gente precisa estar atento, porque é o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando, se movendo, trazendo para nós pelo menos um repensar, né? De uma decisão, de uma situação. Essa semana que passou eu falei com o irmão e ele falou de uma possibilidade que vai mudar toda a vida dele, mas é uma possibilidade, né? E aí a primeira coisa que eu falei foi: como que está o seu cônjuge, né? Ele concorda com tudo isso? E aí ficou aquele clima, né? Porque muitas vezes nós não temos esse cuidado para tomar as decisões em acordo. Sabermos qual é o pensamento do nosso cônjuge e há situações que nós temos que trazer para toda a casa, né? Porque são situações que muitas vezes mudam a nossa vida, né? E nesse caminhar, às vezes a gente vai unindo, né? Ou afastando, né? De algumas pessoas. Mas o que a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo é para nos unirmos àqueles que estão segundo a palavra de Deus, né? Vivem segundo a palavra de Deus, porque muitas vezes nós começamos, a gente percebe pessoas que estão caminhando com Cristo, não e tem uma vida cristã, mas você consegue ver, perceber na vida da pessoa que ela começou a se unir, né, a algumas outras pessoas que com as mesmas características, porque o ser humano é assim, né? Então, assim, você começa a se afastar de repente, de um bom conselheiro, né, de uma boa amizade, porque na outra amizade é mais aquilo que satisfaz o seu coração e não aquilo que você precisa, né? Então, o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, mas ele é o nosso amigo, né? E ele não vai, o grande diferencial é isso, ele não vai falar e nos orientar segundo somente aquilo que é o desejo do nosso coração. É segundo o desejo do Pai. Por isso que Jesus dizia, né? Eu falo, eu faço aquilo que eu via e vejo o Pai fazer. Então o Espírito Santo conosco age da mesma maneira, ele vai te orientar, ele vai te instruir segundo a vontade do Pai, e isso pode confrontar o seu coração, só que aí você não pode deixar isso te levar a se afastar de Deus ou do caminho correto. Não, se ele está me alertando é porque, como o pastor disse aqui, né? Não está te deixando sozinho, ele quer te ajudar nesse caminho, a você perseverar nesse caminho, Jesus, a verdade. Aleluia. Romanos 8, 26, para encerrarmos esse tópico aqui a respeito de Jesus, o caminho, o texto diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia, isso é maravilhoso, querido, porque todos nós temos fraquezas, ninguém é de ferro. Alguns são mais espontâneos, né? Outros, ou a maioria de nós, tenta, né, até esconder as nossas fraquezas, né? Mas aqui, ó o trabalho maravilhoso de Deus através do Espírito Santo, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não estamos conseguindo vencer. Aí vem o Espírito Santo, nos toma pelas mãos, né? Nos ajuda nessa caminhada, nesse caminho. Jesus é o caminho. Então, ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só. Então nós temos um conselheiro e um intercessor. Aleluia. Glória a Deus, querido. O Espírito intercede por nós. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós estamos completamente conectados com Deus, deixando Ele agir na nossa vida, atentos, né, ao Espírito Santo da verdade, né, Ele nos ajuda, como um conselheiro. Tem um outro texto que fala a respeito de que a palavra usada é paracletos, né? Aquele que nos ensina. Eu usei aqui também esse texto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, João 14, 26, né? O conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele nos ensinará todas as coisas. Aqui, o Espírito Santo, a palavra utilizada é paracletos, aquele que nos ensina todas as coisas. Então, nós temos esse conselheiro, nós temos esse professor, nós temos esse intercessor, para nos ajudar a permanecer no caminho que Jesus tem para as nossas vidas. Nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode nos afastar do caminho maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. O texto, a resposta de Jesus para os discípulos, e em específico aqui para Tomé, é: eu sou o caminho, a verdade. O texto de João 8, verso 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Querido, a palavra de Deus, ela é a verdade, e não só isso, ela é a verdade que liberta, que transforma. Essa liberdade que temos em Deus é que Ele nos libertou do pecado, da escravidão da nossa carne, da escravidão dos desejos da nossa carne. Ele nos libertou. Somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Então essa verdade, ela precisa estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que nós não somos mais escravos de nada, nem do medo, nem da ansiedade, nem da preocupação. Jesus nos libertou. Tome posse, querido, em nome de Jesus, porque eu estava até comentando com a pastora a respeito disso, né? Porque muitas vezes nós ficamos cabisbaixos. Irmão, ninguém está feliz com essa situação, ninguém está pleno, né? Porque são tantas situações, pessoas, né? Essa semana a gente viu aqui um pastor que perdeu o genro, né? Um menino da igreja, um menino que estava lá, né? Servindo o reino, servindo a Deus, muito jovem, né? A gente conhece assim de eventos e situações ali, mas isso mexe com a nossa vida, mexe com os nossos sentimentos, as nossas emoções. A pastora estava falando também, eu até parei de acompanhar um pouco esse menino que foi morto agora pelos, né? O pessoal foi preso agora. Tudo isso mexe com a gente, né? Em tanta situação, tantas notícias ruins, e aí a gente precisa filtrar tudo isso aí, né? E não deixar que esses sentimentos tomem conta da nossa vida, né? Essa semana também eu tive com meu irmão Sérgio, aleluia, glória a Deus, está ali em recuperação, né? E ele estava falando, ele estava dizendo a respeito disso: nossa, eu não estou nem olhando muitas notícias, porque quando eu imagino que eu estava nessa situação, tudo isso influencia o emocional, né? Então nós também temos que ter esse cuidado, né? Essa preocupação com o nosso emocional, com os nossos sentimentos, e trazer tudo isso, né? À luz da palavra de Deus, à luz daquilo que cremos, né? Quinta-feira eu falei a respeito de esperança, né? A nossa esperança está em Deus, a nossa esperança está em Cristo. E aqui
Jesus fala dessa verdade libertadora, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é algo muito importante na nossa vida. Verdade em relação a quê? A nossa vida, a tudo que nós fazemos. Nós sabemos que o inimigo está ao redor procurando a quem ele possa tragar, né? Sabemos que ele lança setas na nossa mente, né? Que ele está a todo tempo querendo acusar, em todo tempo querendo seduzir. E é aí que entra essa verdade. Diante das situações, diante das seduções que o diabo coloca diante de nós, diante das setas que ele coloca, a verdade que é Jesus, a sua palavra vem para lançar por terra essas setas, lançar por terra o medo, a preocupação, porque são mentiras. Você não vai conseguir, agora não tem mais jeito, são mentiras. E Jesus vem no nosso dia a dia para nos trazer a verdade, porque essa verdade vai nos fazer caminhar em fé. Então, diante do que o diabo coloca nas nossas vidas, no dia a dia, né, te fazendo deprimir, te fazendo entristecer, né, às vezes deixa falando, não, agora, né, não tem mais jeito. Não, a verdade de Jesus vem para as nossas vidas, você é mais que vencedor. No mundo você vai ter aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? E tantas outras promessas que é a verdade de Deus para combater as mentiras do inimigo em nossas vidas. Aleluia. João capítulo 14, que é a base da nossa ministração de hoje, né? Verso 21 a 23, Jesus falando aos discípulos, ele vai dizer assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Isso é importante, hein, irmão? Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia! Glória a Deus. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha que palavra maravilhosa, querido. Jesus aqui trazendo essa realidade a respeito da obediência. Muitas vezes, né, ao choro, uma série de situações, de manifestações, né, mas a realidade da palavra de Deus é a obediência que nos torna discípulos de Jesus. Aquele que obedece os meus mandamentos. Essa é a prova de amor que podemos dar a Deus, obedecer os seus mandamentos. E é interessante que a partir do momento que nós obedecemos, ele se revela a nós. Querido, que experiência maravilhosa é podermos, na obediência, conhecer mais de Deus, conhecer mais de Jesus, porque a promessa é essa: aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso é maravilhoso quando nós nos lembramos do Monte da Transfiguração, onde Jesus pega os seus discípulos mais próximos, mais chegados, e ali se revela a eles, se transfigurando diante dos olhos deles. Que experiência maravilhosa. Então, isso não foi para todos os discípulos, foram para aqueles. Então isso traz um entendimento para as nossas vidas a respeito da nossa busca individual, a respeito das nossas experiências. Eu falei também a respeito disso na quinta-feira, né? A minha fé, ela não influencia, né, na vida da minha esposa, nem a dela. É claro que nós observamos, né, e aprendemos, né? Mas a minha fé, as minhas experiências, é minha vida com Deus, é meu relacionamento com Deus. E Ele se revela a mim. E Ele vai revelar coisas que Ele vai revelar só para mim. Isso é maravilhoso, porque é aquilo que eu preciso. Ele vai revelar só para mim porque é aquilo que eu preciso. Não é o que você precisa que Ele vai revelar para mim. O Senhor revelou para mim, pastora, que a senhora... Não.
essa intimidade, esse relacionamento, esse se revelar de Deus sobre as nossas vidas, é naquilo que nós necessitamos, é naquilo que nós precisamos melhorar, é naquilo que muitas vezes é um afago no nosso coração, no nosso espírito, né? Olha, assim como ele fez com Jesus, querido, Deus é o mesmo, e quando eu penso a respeito disso, é a realidade do Evangelho. Quando ele vê Jesus ali saindo das águas, ele vai dizer: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Então esse é o Deus que nós servimos. A maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é obedecê-lo. É interessante quando a gente lembra de um apóstolo, né? O apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso e ele tinha tido uma conversa com o Senhor Jesus. Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí, logo em seguida, Pedro ali nega o Senhor, né? Por 3 vezes. E aquilo ali nós podemos ver, até então, Pedro estava acompanhando o Senhor Jesus todos os dias, já tinha tido experiências com Deus, mas na hora que precisou que Pedro mostrasse que ele era discípulo de Jesus, quando a mulher falou: não, você estava com ele, você é um deles, você é um discípulo, ele não teve coragem de demonstrar o seu amor pelo Senhor. Não, sou eu mesmo. Não teve coragem de pagar o preço. Mas a partir do momento em que ele entendeu, que ele decidiu realmente amar o Senhor de todo o seu coração, seu entendimento, sua alma, custe o que custasse, né? Ele decidiu, ele fez uma escolha, ele também teve um revestimento especial de Deus. Quando nós decidimos dedicar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, Ele vai nos revestindo para que nós tenhamos coragem de sermos verdadeiros discípulos e pagar o preço, fazer o que for necessário para obedecê-lo e assim demonstrar o amor que nós temos para com Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que me chegue até mim, a minha escolha vai ser sempre amar e obedecer a Deus. Aleluia! Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Essa verdade, ela precisa ser proclamada, querido. Você é boca de Deus na sua geração, nos seus familiares, nos seus colegas, em todos os lugares. Você precisa anunciar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós estamos falando, desmiuçando isso, para justamente dar uma condição de você estar explicando isso para as pessoas que estão à sua volta. Eu creio que Deus vai te dar oportunidade, em nome de Jesus. Mas aqui agora, nós já falamos a respeito do caminho, já falamos a respeito dessa verdade e a vida. A vida, eu separei o texto de João, no capítulo 17, verso 3, que fala que tipo de vida Jesus disponibilizou para nós. O texto diz assim: esta é a vida eterna, aleluia, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa, conhecermos a Deus, aleluia, e reconhecermos Jesus como aquele que Ele enviou para nos salvar, para nos dar vida eterna. A vida eterna está nele, Jesus Cristo. Ele é o único caminho, querido. É a verdade e a vida eterna. Se nós ansiarmos apenas por esse tempo presente, por essa vida, né, que estamos muitas vezes vivendo aqui com muita dificuldade, não ansiarmos por uma morada eterna, aleluia, não ansiarmos por uma vida eterna com Deus, nós somos, como o apóstolo vai dizer, os mais miseráveis da face da terra. Há uma vida eterna, querido, nos aguardando. A palavra de Deus diz, e o texto de João, capítulo 3, verso 36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí dá esse complemento, né? A vida eterna
é crermos em Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Não sei se a pastora quer cumprimentar mais um pouco, falar mais um pouco, mas se não, eu quero falar agora específico para você que está nos ouvindo e ainda não tomou esse caminho, ainda não vive essa verdade e não tem ideia, né, de uma vida eterna, a vida que o Senhor tem para nós. O convite de Deus é justamente para crermos que Ele é o Salvador do mundo, crermos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós temos essa oportunidade de reconhecê-lo, de dizermos, né, a palavra de Deus diz que se confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração, seremos salvos. Aleluia! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando agora. Eu gostaria que você fizesse essa oração, uma oração de entrega, onde nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, é o Salvador das nossas vidas. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor nos enviou o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e é Ele que faz a obra nas nossas vidas, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele que nos dá esse entendimento da necessidade que temos de nos render a Ti, Pai. E agora nós queremos orar. Querido Deus, nessa noite eu compreendi a Tua palavra. Eu reconheço que sou pecador, mas o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Se você fez essa oração, se você quiser entrar em contato conosco, estamos à disposição, né, através aí da página da igreja, do chat, né, de algum irmão da igreja que você conheça. Todos são fontes, né, pontes para acessarmos o reino de Deus e nos achegarmos mais a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, querido? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Espero que você continue meditando nela, né? Que o Espírito Santo complete ela na sua vida, no seu coração. Convido você a ler o capítulo 13, 14 do livro de João, que traz essa palavra maravilhosa para as nossas vidas. Amém, meu pai. Quero deixar aqui para você o convite, né? Quinta-feira está conosco, às 19h30 na transmissão. E que a sua semana seja abençoada. Hoje o Senhor deixou essa pergunta aí para nós, né? Pense aí no seu nome e Jesus diz, você me ama? Então, demonstre esse amor do Senhor nessa semana na sua vida, obedecendo, e você vai ver quão maravilhoso é obedecer ao Senhor, porque dentro da obediência está as bênçãos do Senhor. Foi isso que Ele disse, né? Diante de você todos os dias está a bênção e a maldição. Se você escolher obedecer, você terá as bênçãos do Senhor na sua vida. Uma boa semana em nome de Jesus. Irmãos, eu queria convidar você para estar orando a respeito do nosso retorno, né? Eu creio que no próximo mês, né, no mês de maio, a gente vai retomar as nossas reuniões. Então é motivo das nossas orações. Irmãos, o meu desejo é estar ali, só que com todas as precauções, né? A gente precisa que os hospitais, né, tenham condições de atender, que todo esse pico tenha passado. Então é importante entendermos isso, né? Nós estamos no momento onde há um pico e graças a Deus essa semana já foi decrescente o número, né, de infectados, o número de mortos, e a nossa fé e esperança é que isso continue, que essa curva novamente, né, abaixe, a vacina chegue para todos
e aí nós temos paz e tranquilidade para estarmos novamente reunidos para glorificar a Deus. Então, ore por isso, né? Às vezes a gente fica aqui e ali e realmente não dobra os nossos joelhos a respeito de uma situação, de uma intervenção de Deus, né? Cremos que Deus vai agir, querido, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos terminar com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e eternamente. Amém e amém.